Princesi, que pasó su vida bajo el implacable brillo del ojo público, murió en un coche a gran velocidad en París, aparentemente tratando de evadir a los fotógrafos que la perseguían. O nome da princesa Diana ressoa no mundo inteiro, cruzando fronteiras e gerações. Seu legado como membro da realeza, filantropa e figura pública querida permanece gravado nos corações de milhões. Quando a notícia de sua trágica morte foi divulgada em 31 de agosto de 1997, o mundo inteiro ficou chocado. O terrível acidente de carro no túnel Pont de l'Alma, em Paris, não marcou apenas o fim de uma vida vivida sob o olhar público, mas também o início de uma das controvérsias mais discutidas da história recente. Sua morte continua sendo um tema de fascínio e especulação, dando origem a inúmeras teorias de conspiração, investigações oficiais e debates públicos. Até hoje, décadas depois, as pessoas se perguntam se seu falecimento foi simplesmente um trágico acidente ou algo muito mais sombrio. Inicialmente, a narrativa oficial de que a morte de Diana foi causada por uma perseguição em alta velocidade pelos paparazzi parecia plausível. A história dizia que Diana e seu companheiro, Dodi Fayed, estavam em um carro conduzido por Henry Paul, que supostamente estava sob influência de álcool. O veículo colidiu enquanto tentavam escapar da perseguição dos fotógrafos. O acidente, atribuído à condução imprudente de Paul, foi considerado uma tragédia. No entanto, essa explicação fez pouco para silenciar as dúvidas e rumores de conspiração que surgiram quase imediatamente após o incidente. Alguns viam a morte prematura de Diana como um ato premeditado, executado por forças ocultas dentro de instituições poderosas. Essas suspeitas não surgiram simplesmente da paranoia. Ao longo dos anos, surgiram várias informações que lançaram dúvidas sobre os relatos oficiais do ocorrido. Entre essas vozes de preocupação está Paul Burrell, o antigo mordomo da princesa Diana, e um de seus confidentes mais próximos. Recentemente, Burrell apareceu com revelações surpreendentes que reacenderam o debate sobre as circunstâncias da morte de Diana. Suas palavras sugerem que o trágico evento pode ter sido mais do que um simples acidente de carro. Antes de explorar os detalhes impactantes compartilhados por Burrell, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para mais atualizações sobre essa e outras histórias intrigantes. Paul Burrell não era apenas um servo da princesa Diana. Ele era um amigo próximo e de confiança. Começou a servi-la em 1987 e trabalhou para Diana por mais de uma década, estando ao seu lado durante muitos momentos turbulentos de sua vida. Sua posição única dentro da casa real lhe permitiu uma compreensão íntima das lutas pessoais, medos e pensamentos de Diana. Ao contrário de outros membros do staff, que mantinham uma distância profissional, Burrell se tornou um de seus confidentes. Enquanto Diana navegava pelas complexidades da vida real e pelos desafios pessoais, Burrell estava lá, oferecendo um ouvido atento e um ombro para apoiá-la. Ao longo dos anos, Burrell compartilhou suas experiências com Diana em vários livros e entrevistas, dando ao público vislumbres de sua vida além das paredes do palácio. No entanto, sua última revelação é diferente de tudo o que ele já havia revelado antes. Burrell agora afirma possuir conhecimentos que podem potencialmente desestabilizar a narrativa oficial da morte da princesa Diana. Segundo ele, o trágico incidente não foi um mero acidente, mas sim um trabalho interno meticulosamente planejado e executado por indivíduos poderosos dentro do estabelecimento. Essa afirmação lança uma sombra sobre o relato existente e exige um exame mais aprofundado dos eventos que levaram àquela noite fatídica em Paris. Burrell afirma que Diana lhe confidenciou seus medos em diversas ocasiões. Ela frequentemente expressava suas preocupações de que certos setores dentro do estabelecimento real a viam como uma ameaça e desejavam sua eliminação. Essas conversas com Burrell não eram apenas momentos fugazes de paranoia, eram expressões de medo genuíno. Diana, segundo relatos, se sentia como um cordeiro para o abate, uma frase que Burrell lembra vividamente. Na época ele pensou que era exagero, mas agora vê isso como um aviso de uma conspiração muito maior. A história oficial da morte da princesa Diana é bem conhecida. Naquela noite em Paris, ela e Dodi Fayed estavam tentando fugir dos paparazzi quando seu carro, conduzido por Henry Paul,
colidiu no túnel Ponte de l'Alma. Posteriormente, determinou-se que Poe estava dirigindo sob a influência de álcool, levando à conclusão de que o acidente foi um acontecimento infeliz causado pela imprudência e pela perseguição dos paparazzi. No entanto, mesmo desde o início, esse relato enfrentou ceticismo. Diana havia expressado anteriormente suas preocupações sobre ser alvo, contando a amigos e conhecidos que acreditava que um acidente de carro simulado poderia ser usado para machucá-la. Uma carta que supostamente escreveu meses antes de sua morte detalhava esses temores, mencionando a possibilidade de que os freios de seu carro fossem manipulados. Essas suspeitas foram amplamente descartadas pelo público como paranoia, talvez alimentadas por sua relação tensa com a mídia e o intenso escrutínio que enfrentava. No entanto, a última revelação de Burrow dá nova vida a esses temores, sugerindo que eles poderiam estar mais do que justificados. As alegações atuais de Burrow vão além das ansiedades expressas por Diana. Ele insiste que possui provas tangíveis que sustentam a teoria de que sua morte não foi um acidente, mas um assassinato cuidadosamente orquestrado. Embora ele ainda não tenha revelado os detalhes específicos dessa evidência, deu a entender a participação de autoridades de alto escalão capazes de manipular os eventos para garantir que a colisão parecesse um incidente infeliz. Burrow sugere que Henry Poe, o motorista, não era apenas um homem que havia consumido muito álcool, mas alguém que foi comprometido ou coagido a participar de um complô muito maior. As alegações de Burrow implicam uma operação de encobrimento de proporções monumentais. Ele indica que havia camadas de engano estabelecidas para proteger os responsáveis por orquestrar o acidente. Se isso for verdade, essas alegações sugerem que a princesa Diana, uma das figuras públicas mais adoradas do século XX, não foi vítima de um trágico acidente, mas de uma conspiração elaborada e impiedosa. As palavras de Burrow abrem uma caixa de Pandora de perguntas sobre os possíveis motivos por trás de tal complô, especialmente considerando a imagem humanitária e caritativa de Diana. Se o que Burrow afirma é verdadeiro, as implicações são assombrosas. Isso significaria que indivíduos dentro do próprio sistema, do qual Diana fazia parte, haviam como uma ameaça grande o suficiente para eliminá-la. Mas por quê? Segundo Burrow, as motivações por trás desse complô se baseavam no poder, no controle e na preservação do status quo. Nos anos que antecederam sua morte, Diana usava cada vez mais sua plataforma para falar sobre questões que incomodavam algumas pessoas. Ela defendia causas como a campanha contra minas terrestres e a luta contra o HIV/AIDS, e não hesitava em confrontar temas politicamente sensíveis. Além disso, o relacionamento de Diana com Dodi Fayed foi visto por alguns como uma ameaça à imagem da monarquia britânica. Dodi, um muçulmano egípcio, representava uma diversidade cultural e religiosa que poderia ter sido percebida como perturbadora por aqueles que priorizavam os valores tradicionais da monarquia. Burrow sugere que a independência de Diana, seu desafio às normas reais e sua disposição para se envolver em assuntos controversos a tornaram uma força desestabilizadora aos olhos daqueles que estavam comprometidos em preservar a imagem e a continuidade da monarquia. Outro aspecto significativo das teorias da conspiração em torno da morte de Diana envolve os meios de comunicação. A narrativa oficial coloca grande parte da culpa nos paparazzi, cujo assédio implacável supostamente causou o acidente fatal. No entanto, Burrow insinua que a mídia pode ter sido manipulada como parte de um complô maior. A ideia de que a imprensa poderia ter sido usada como peões em um esquema premeditado adiciona uma camada de complexidade à história. Isso também lança uma nova luz sobre a relação tóxica entre Diana e a mídia, marcada pela adoração de um lado e pela exploração do outro. A noção de que a participação dos paparazzi pode ter sido orquestrada abre possibilidades perturbadoras. Eles foram simplesmente ferramentas em um esquema mais amplo e, em caso afirmativo, quem estava puxando as cordas? A vida de Diana esteve sob um nível de escrutínio midiático sem precedentes, o que torna plausível que sua morte possa ter sido encenada para parecer uma consequência trágica de seu status de alto perfil.
As alegações de Burrow sugerem que o público pode ter sido enganado em grande escala, com camadas de manipulação destinadas a desviar a atenção dos verdadeiros culpados por trás de sua morte. A revelação chocante de Burrow inevitavelmente reacendeu o interesse nas numerosas teorias da conspiração que circulam em torno da morte de Diana há décadas. As especulações vão desde a participação do MI6, o Serviço de Inteligência Estrangeiro Britânico, até teorias que envolvem a própria família real. Embora muitas dessas teorias tenham sido descartadas ao longo dos anos por serem especulativas e sem evidências concretas, as alegações de Burrow carregam o peso de alguém que estava extremamente próximo de Diana. Sua posição dentro da Casa Real lhe deu acesso a informações que o público não possui, o que adiciona um nível de credibilidade às suas afirmações que não pode ser facilmente ignorado. Sua declaração de que possui provas para apoiar suas alegações significa que as teorias de um trabalho interno não podem mais ser imediatamente descartadas. Se as evidências de Burrow viessem à tona, isso poderia abalar tudo o que as pessoas acreditam sobre o trágico final de Diana e forçar uma reavaliação das dinâmicas de poder dentro do estabelecimento britânico. Diana, conhecida por sua compaixão e esforços humanitários, era frequentemente chamada de Princesa do Povo. No entanto, à medida que seu casamento com o príncipe Charles se deteriorou, ela começou a construir um papel próprio que ia além das expectativas reais. Ela se tornou uma defensora franca de várias causas, usando sua plataforma para chamar a atenção para questões como saúde mental, conscientização sobre a AIDS e erradicação de minas terrestres. Esses esforços não apenas conquistaram o carinho do público, mas também a colocaram em desacordo com elementos dentro do estabelecimento real. À medida que Diana se tornou mais independente e vocal, alguns dentro do estabelecimento podem tê-la percebido como uma força desestabilizadora. Seu divórcio do príncipe Charles intensificou esses sentimentos, libertando-a das restrições do protocolo real e lhe dando um nível de autonomia incomum para um membro da realeza. Na opinião de Burrow, foi essa independência recém-encontrada que pode tê-la tornado um alvo. Sua disposição para desafiar convenções e questionar o status quo pode ter sido vista como uma ameaça à imagem e à influência cuidadosamente cultivadas da monarquia. Se a morte de Diana foi de fato um trabalho interno, como sugere Burrow, as implicações apontam para um nível de corrupção dentro do estabelecimento que é difícil de compreender. A participação de funcionários de alto escalão implicaria não apenas uma disposição para eliminar uma ameaça percebida, mas também o poder de ocultar a verdade. A afirmação de Burrow de que Henry Paul foi comprometido levanta questões inquietantes sobre até onde essas forças poderiam ter ido para encenar a morte de Diana como um acidente. Paul foi apenas um peão em uma operação maior. Agências de inteligência como o MI6 poderiam ter desempenhado algum papel na orquestração e no encobrimento do evento. A sugestão de um encobrimento também se estende àqueles dentro do círculo íntimo de Diana. Burrow implica que pode ter existido uma conspiração de silêncio entre certos membros da Casa Real e o estabelecimento. Se outros estavam cientes do complô e optaram por permanecer em silêncio, isso não apenas seria uma traição à confiança de Diana, mas também uma acusação contra as próprias instituições que deveriam defender a justiça e a integridade. À luz das revelações de Burrow, é provável que haja um renovado clamor público por uma investigação completa sobre as circunstâncias da morte da princesa Diana. Embora investigações anteriores, como a realizada pela Operação Paget da Polícia Metropolitana, tenham concluído que sua morte foi o resultado de um acidente trágico, as afirmações de Burrow sugerem que pode haver mais camadas a serem descobertas. Se uma nova investigação fosse realizada, teria que ser conduzida com total transparência, imparcialidade e disposição para explorar cada pista, por mais desconfortável que possa ser para o estabelecimento. Uma investigação dessa natureza levantaria questões fundamentais sobre a estrutura e o alcance das instituições do Reino Unido. Implicaria uma análise profunda das relações entre a monarquia,
as agências de inteligência e o governo. Além disso, teria que examinar os vínculos de poder que poderiam ter desempenhado um papel na morte de uma figura tão influente quanto Diana. A pressão pública por revelações poderia levar a um escrutínio sem precedentes dessas instituições. Enquanto o mundo tenta digerir as implicações da revelação impactante de Burrow, surge uma reflexão mais ampla sobre a natureza do poder. Diana foi uma figura que ousou desafiar as normas estabelecidas e as prioridades da monarquia, usando sua voz para defender aqueles que não tinham representação e os marginalizados. Se sua morte foi de fato o resultado de um trabalho interno, não seria a primeira vez na história que uma figura influente que desafia o status quo enfrenta consequências graves. A ideia de que as estruturas de poder podem ir a extremos para proteger seus interesses é um lembrete assustador do lado sombrio da influência e do controle. Essa revelação também levanta questões sobre as narrativas que aceitamos como verdades históricas. Nos obriga a reexaminar como a história é, muitas vezes, escrita por aqueles no poder, com detalhes críticos possivelmente manipulados ou suprimidos para servir a interesses específicos. As afirmações de Burrow nos desafiam a questionar as histórias que nos foram contadas e a considerar a possibilidade de que a morte de Diana, assim como muitos eventos históricos, possa ter sido moldada por forças ocultas nas sombras. As declarações de Burrow certamente serão profundamente perturbadoras para aqueles que estiveram perto de Diana. Elas sugerem que seus temores não eram infundados e que ela poderia ter razão ao desconfiar de certas pessoas em seu círculo. Isso também traz à tona o possível papel de outros em seu círculo íntimo no momento de sua morte. Haveria pessoas que suspeitavam do que estava acontecendo, mas escolheram permanecer em silêncio? Em caso afirmativo, quais eram suas motivações? A ideia de que pode ter existido uma conspiração de silêncio em torno da morte de Diana adiciona outra camada de tragédia à sua história. As possíveis consequências das alegações de Burrow se estendem além da família real. O legado de Diana, construído sobre sua compaixão e ativismo, agora poderia ser visto sob a ótica de uma mártir. Se for provado que ela foi um alvo por ousar viver de acordo com seus próprios termos e falar sobre temas controversos, seu legado se transformaria em uma história de coragem frente à opressão. A noção de que Diana foi eliminada por desafiar convenções e lutar por seus ideais pinta sua história com um tom ainda mais heróico. As surpreendentes afirmações de Burrow abalaram o mundo, deixando uma série de perguntas sem resposta. Quem estava exatamente por trás desse suposto complô? Até onde foi o encobrimento e quem, dentro do círculo da família real, do governo ou das agências de inteligência, pode ter estado envolvido? Mais importante, o que isso significa para as instituições que há muito tempo são pilares da sociedade britânica? Embora possa nunca haver respostas definitivas para todas essas perguntas, as revelações de Burrow reabriram um caso que muitos pensavam estar encerrado. Elas motivaram uma reavaliação da vida da princesa Diana, de suas lutas e das forças que ela pode ter enfrentado. Ao fazer isso, nos lembram que a busca pela verdade é frequentemente uma jornada complexa e desafiadora, que exige disposição para confrontar realidades desconfortáveis. Enquanto o mundo reflete sobre as implicações dessas revelações, uma nova fase se abre na narrativa da vida e morte de Diana. Sua história, mais de 2 décadas após sua morte, continua viva, e as palavras de Burrow acrescentaram um novo capítulo a esse relato. Os ecos dessa revelação continuarão reverberando no discurso público, levantando questões fundamentais sobre a natureza do poder, da transparência e da justiça. As afirmações de Burrow também têm implicações significativas para a monarquia britânica. A família real sempre contou com o apoio público para manter sua posição, e qualquer sugestão de irregularidade por parte de seus membros seria profundamente prejudicial. A ideia de que a morte de Diana foi orquestrada por pessoas dentro do estabelecimento representa um possível escândalo de proporções sem precedentes. Tal revelação poderia abalar a confiança pública na monarquia, tanto no Reino Unido quanto a nível mundial. Esse possível golpe na monarquia poderia desencadear uma crise de confiança, levando a questionamentos sobre seu papel
e relevância na sociedade moderna. As consequências a longo prazo poderiam incluir chamados por reforma ou até mesmo pela abolição da monarquia. Isso marcaria uma mudança radical na estrutura da sociedade britânica, alterando um pilar que existe há séculos. Além de afetar a monarquia, as revelações de Burrow poderiam ter implicações políticas mais amplas. O governo britânico, que sempre manteve uma relação próxima com a monarquia, enfrentaria intenso escrutínio caso fosse revelado que pessoas dentro do governo estiveram envolvidas em um complô para matar Diana. Tal revelação poderia levar a uma crise de confiança no governo e ter consequências significativas para a política britânica como um todo. As implicações internacionais das alegações de Burrow também são dignas de consideração. Diana não era apenas uma figura britânica. Ela era um ícone global e sua morte foi lamentada no mundo todo. A ideia de que seu falecimento foi o resultado de um complô orquestrado por membros do estabelecimento britânico provavelmente geraria indignação internacional. Países ao redor do mundo poderiam exigir respostas e prestação de contas, o que poderia gerar tensões diplomáticas entre o Reino Unido e outras nações. Ao refletir sobre as possíveis implicações das alegações de Burrow, é importante considerar o impacto no legado de Diana. Ela tem sido lembrada por muito tempo como uma pessoa compassiva e solidária que usou sua plataforma para defender aqueles que, muitas vezes, eram negligenciados ou marginalizados. A ideia de que sua vida foi interrompida não por acidente, mas por um ato calculado de violência, é um pensamento trágico e profundamente perturbador. Se as afirmações de Burrow forem verdadeiras, elas adicionariam uma nova camada de tragédia à história de Diana, transformando-a de uma vítima das circunstâncias em uma mártir que foi assassinada devido aos seus esforços para tornar o mundo um lugar melhor. À medida que a narrativa da morte da princesa Diana continua a evoluir com as declarações de Burrow, o mundo se encontra mais uma vez na interseção entre história e verdade. O que essas novas revelações significam para a nossa compreensão do poder, da justiça e da história? A resposta a essa pergunta dependerá em grande parte de como as instituições e o público escolhem abordar as revelações de Burrow e a possibilidade de uma verdade mais complexa por trás do trágico destino da princesa do povo. A sociedade se encontra diante da possibilidade de exigir responsabilização e de buscar uma verdade que se aprofunde nos recantos mais sombrios das instituições estabelecidas. Enquanto isso, o legado de Diana permanece uma fonte de inspiração e dor, um lembrete de que até mesmo as figuras mais poderosas podem ser vulneráveis às forças que operam nas sombras.